Graças a Deus, muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador, que excede todo o nosso entendimento. Boa madrugada, nós vamos começar aqui com a palavra de Deus e hoje, para essa manhã, a palavra do Senhor se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Diz assim: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só, presta muita atenção. No livro de Romanos, a palavra do Senhor, ela também se refere a isso. Por um homem entrou o pecado na humanidade, que foi Adão. O pecado começou através da desobediência de Adão e Eva. Então o que acontece? Deus colocou Adão no jardim do Éden. Olha a intenção de Deus para conosco, para com o homem. Deus colocou o homem no jardim. Não era preciso o homem plantar, semear. Os homens viviam como os animais, como as aves do céu. Eles não precisavam se preocupar. E Deus sustentava com o melhor naquele jardim regrado por Deus. Porém, a Bíblia diz que Adão pecou, Adão transgrediu, Adão falhou, jogou a culpa na mulher e, infelizmente, ele foi expulso daquele jardim. Ele foi expulso daquele jardim, ele foi começar a trabalhar do suor do seu rosto, e assim por diante ele não cumpriu, ele desobedeceu. Ele teria tudo, ele poderia ter ficado no jardim, mas porém, por causa da desobediência, ele foi expulso. Então, para resumir aqui agora, para você entender melhor, presta muita atenção. Deus falou que se ele comesse daquele fruto, ele ia morrer. Mas como tanto ele comeu, a mulher também comeu, e eles não morreram fisicamente. Eles não caíram duro ali no chão ao comer daquele fruto. Então o que acontece? Como que Deus, ele é justo, e Deus não pode mentir para ele mesmo? Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele disse: Abraão, eu juro por mim mesmo que eu te abençoarei. Então é um forte alento nós que corremos para o Senhor, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou que Adão ia morrer, Adão teria que ter morrido. Só que, como Adão não morreu, Deus ali poupou a vida de Adão, mas ele teria que pagar aquela dívida, porque ele falou que quem comesse ia morrer. E quem é que pagou a dívida de Adão? Quem é que morreu no lugar de Adão? Satanás poderia ter sugerido isso para Deus, não é verdade? Uai, você falou que quem comesse daquela fruta ia morrer? Então, e Adão comeu e não morreu? Então, o que acontece? Jamais Deus poderia ouvir essas acusações de Satanás. E o que acontece? Olha só, eu vou ler de novo que agora você vai entender melhor. Presta atenção. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, olha só. Pelo um homem veio o pecado, que foi Adão. Ele transgrediu. Mas todos morreram em Adão ali. Mas por um homem, em Romanos diz, veio a salvação. Então, o que acontece? No lugar de Adão, foi quem que desceu na cruz do Calvário? Jesus Cristo, o Nazareno. Então Deus cumpriu com a promessa dele. Ele pagou. Ele deu o filho dele, ele amou o mundo. Mesmo que Adão ali falhou, pecou, mas ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todos aqueles que crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. Assim como Adão errou, eu e você também erramos e falhamos. Veja que assim como Adão também errou, eu e você também erramos. E quem é que vai pagar a minha conta? Quem é que vai pagar a sua conta? Quem é que vai pagar a nossa dívida?
No livro de Colossenses, a Bíblia diz que a dívida que constava contra nós, ele encravou naquela cruz. Então, peraí, por um homem veio o pecado, mas pelo um homem veio a salvação. Então quer dizer que não era para nós estarmos aqui. Se Adão fosse morto, teria acabado a geração, teria acabado o mundo, teria acabado tudo. Mas veio a salvação. Deus poupou ali a vida de Adão e deu o filho dele para morrer no lugar de Adão, para Deus cumprir com a promessa, com a palavra dele. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, ele não volta atrás. Então Jesus Cristo, em Isaías 53, porque ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas iniquidades. Ele tomou o lugar de Adão. Ou seja, veio o pecado através de Adão, mas porém veio a salvação, não através de qualquer outro nome. Veio a salvação através de Jesus Cristo, é o seu nome. Então presta muita atenção o que diz lá na Epístola de João. Filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, lembra que você tem um advogado junto ao Pai, seu nome é Jesus Cristo. Então por isso que você tem que entender que nada está perdido. Nada absolutamente está perdido. Não há solução para o homem, para a medicina, para a ciência. Mas se a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que por um caminho o inimigo vem contra nós, mas por 7 caminhos ele sairá. Então, quando Adão pecou, Satanás ali com certeza deve que jogou na cara de Deus, olha, o homem não consegue ser fiel a ti, o homem fracassou, acabou, já era, mas aí ele se enganou, porque Deus deu a coisa mais importante que ele tem, que ele tinha naquele momento e que ele tem, que é a oferta maior que esse mundo já viu. Foi o preço de sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, seu primogênito, Jesus Cristo. O ômega e o alfa, o começo e o fim, o arquiteto de Deus, o verbo que se fez carne. Então, hoje há solução para você, que está desanimado, desacreditado. Hoje chegou a salvação. Não olhe para os seus erros, não olhe para as suas falhas, porque assim como todos morrem em Adão, o que acontece se todos morrem em Adão? Significa que se você for andar segundo a carne, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. Se você andar segundo a sua carne, não acreditando que há Jesus Cristo como seu advogado. Mas quando você crer naquele que ressuscitou, naquele que pagou a minha dívida, a sua, de todas as pessoas que erraram e que falharam. Quando você acredita, então você pode estar certo que por um caminho o mal pode até ter chegado até você, mas por 7 caminhos ele sairá. Que você receba hoje essa mensagem nesta manhã. Veio a salvação através de Jesus Cristo. Somente através dele, não tinha mais jeito para nós, para o mundo, para a humanidade, mas Deus pagou aquela dívida através do Filho amado Jesus Cristo. E se você crer com teu coração e dizer agora, eu creio que Jesus Cristo, ele pagou a minha dívida, todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros que eu cometo, que eu já cometi, o Senhor já pagou essa dívida. No momento que eu aceito Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Assim nós vivificamos com Cristo. Agora eu vou ler para mim terminar. Porque assim como todos morrem em Adão, o que significa o Adão? Significa nós. Nossos pensamentos são frustrantes, a gente erra, a gente falha, assim como Adão errou, né? Muitas vezes jogando a culpa em um e outro. Mas assim também todos serão vivificados em Cristo. Então você pode dar glória a Deus que você vive eternamente através do preço que Jesus pagou pela sua vida. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado Espírito Santo por esta mensagem, por esta palavra. Que todos nessa manhã venham ser vivificados, Pai. Então, o diabo pode até sugerir essa pessoa que não há mais solução para ela,
que ela errou, que ela falhou, que ela pecou, que ela merece a morte, mas não é verdade. Jesus Cristo pagou essa dívida que constava contra nós. Há salvação para todos aqueles que crer no nome de Jesus. Meu Deus, abençoe os que estão doentes em casa, aos que estão acamados no UTI, nos que estão nos hospitais. Meu Senhor, aquela pessoa que está na UTI, em uma sala de cirurgia. Senhor, toca e remova o caroço, colesterol, diabetes. Toca em todos os órgãos, no coração, nas artérias. Meu Senhor, livre essa pessoa de toda tentativa, de toda tentada de morte, de inveja, de olho grande. Meu Deus, assim como diz em Deuteronômio 28, que por um caminho o mal se aproxima, mas por 7 caminhos ele sairá, porque Cristo venceu na cruz e garantiu a nossa salvação. Por isso, meu Pai, nós abençoamos a vida de todos nesta madrugada. Seja abençoado os filhos dos filhos. Seja abençoado o interior desta casa. Que haja saúde, que haja proteção divina e poderosa do Teu Espírito, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua casa, sua família. Vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas e assim vamos levando o reino de Deus, as boas novas de salvação. Fiquem todos com Deus e um ótimo dia.